No estudo de hoje, nós vamos ver como a missão divina de salvar a humanidade continuou após a entrada do pecado em nosso mundo. Também vamos entender qual é o papel do ser humano nessa obra de levar a mensagem de salvação. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio estar com você. Olha aí, como o tempo vai voando, né? Estamos chegando ao final de mais uma semana e chegando quase já no finalzinho de mais um mês aí, o mês de janeiro. E assim vai, que a gente aproveite as nossas oportunidades, aquilo que Deus coloca diante de nós todos os dias, a oportunidade para viver, a oportunidade que Ele nos dá de buscarmos a sua sabedoria, de mantermos a humildade e, como consequência disso, como esses dias eu ouvi uma bela oração de um amigo aqui no estúdio, o Max, nós devemos assim ter paz no nosso coração. Que você alcance isso todos os dias, a sabedoria, a humildade e a paz no coração, porque esse é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É um privilégio poder estudar a Bíblia com você. Nessa temporada estamos estudando de forma diferente, estamos estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Você está chegando aqui pela primeira vez, você sabia que você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp? Isso mesmo, é só você anotar esse número, escrever espiritualidade. Anota esse número do WhatsApp, escreve espiritualidade. É o 12982000062 nesta temporada, como nós podemos melhorar nossa espiritualidade. Escreva aí espiritualidade e você vai poder estudar junto com a gente. São perguntas bem objetivas, você vai respondendo, a Esperança vai te dando, olha aqui, ela já escreveu aqui para mim, você sabe que eu estou ao longo da temporada fazendo o meu exercício aqui, de acordo com João 15:5, o que podemos fazer sem Deus? Ele vai dar as opções, aí tem o texto, já vai aparecer o texto, mas eu sugiro que você confira aí na sua Bíblia. Sem Deus na nossa vida podemos fazer tudo, sem Deus na nossa vida não podemos fazer nada, sem Deus na nossa vida podemos fazer apenas algumas coisas. Então vamos lá, vamos responder aqui. Sem Deus na nossa vida nós não podemos fazer nada. E aí veio, parabéns, você acertou o primeiro passo, ele vai dar a explicação do texto, tá? Ou da resposta que foi colocada. E assim você vai lendo. Se você tiver dificuldade, não esqueça, a nossa equipe está pronta para atender você. Você pode ligar para a gente também, para o nosso atendimento, é o 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá bom? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação para nós continuarmos o nosso estudo. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para crescermos no conhecimento. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, para que a gente busque sabedoria do Senhor, para que a gente se submeta, se renda a Ti, e assim a gente viva em paz, mesmo diante de tantas tribulações. Se alguém nesse momento nos assiste e está precisando dessa paz que excede a todo o entendimento, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Espírito atue e essa pessoa tenha paz. Nos ilumine agora, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos relembrar o que nós estudamos ontem.
Nós começamos ontem o nosso quarto estudo desta temporada, quarto e último estudo da temporada, como melhorar a minha espiritualidade, temporada que estamos estudando através do WhatsApp com a nossa assistente virtual, a Esperança. O envolvimento na missão, que foi nossa parte introdutória. Deus é o primeiro, é aquele que busca, é aquele que vai atrás. Nós estudamos que o desenvolvimento da espiritualidade por meio do relacionamento com Deus e com as pessoas resulta no envolvimento na missão divina. Ou seja, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu quero compartilhar com as pessoas esta mensagem de esperança que o Senhor tem, que o Senhor deseja. Fica claro isso para você? Se eu estou ligado a Deus, eu vou entender quem é Deus. A gente trabalhou isso ontem, já vou seguir aqui para relembrar. Eu vou entendendo quem é Deus e vejo o que Ele fez para me salvar. Eu me relaciono com as pessoas, por estar em contato com Deus, eu vejo quais são as necessidades que as pessoas têm e como eu preciso apresentar esta mensagem. E como resultado disso, eu me envolvo na missão. E como resultado do envolvimento na missão, eu desenvolvo a minha espiritualidade também. Missão é uma tarefa a ser cumprida e o Senhor nos colocou essa tarefa. Antes de entendermos a missão de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da missão. Quem Ele é, quanto Ele nos ama. Deixa eu só voltar aqui. Aqui vieram os dois, né? A missão começou por iniciativa do próprio Deus, quando Ele decidiu criar a humanidade. Deus é o primeiro a buscar a reconciliação com o ser humano após o pecado e Ele não mede esforços para alcançá-lo. A gente viu isso ontem. Deus cria a humanidade, Deus cria o ser humano como um ser perfeito, o homem comete um pecado, o homem erra, mas Deus tinha um plano para buscar e um plano para salvar. E a primeira pergunta, a primeira observação é onde você está. E esse ato de Deus não significa que Deus não sabia, porque Deus sabe onde estamos e aquilo que precisamos e quais são as nossas necessidades. Mas a pergunta de Deus é, eu estou interessado, perceba onde você está, porque eu quero ajudar você. E Deus é o único capaz de resgatar-nos e dar-nos uma vida totalmente diferente, uma vida transformada. Se você sente essa necessidade hoje, se você sente que você precisa ter uma vida transformada, o Senhor te pergunta onde você está. E eu pergunto para você, tem algo na sua vida que precisa ser transformado? Que você gostaria de ter uma nova perspectiva? Deus tem a missão de salvar você. Quero continuar esta reflexão e a gente entender as ações divinas primeiro no Antigo Testamento, depois a gente vai ver as ações divinas no Novo Testamento e a gente vê ao longo da Bíblia, a gente vai ver isso agora, o homem com os resultados do erro que cometeu, mas Deus com o objetivo de salvar. E a primeira grande referência, o capítulo 3 de Gênesis, apresenta esses resultados negativos, mas também apresenta a solução divina. No verso 15, que é conhecido como o princípio do evangelho da salvação, a palavra, né, significa salvação, que é a primeira grande boa notícia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra? Aqui o Senhor está fazendo a promessa de que o descendente, Jesus Cristo, aquele que viria, ele seria aquele que daria outra vez a salvação e resgataria o ser humano. E como resultado, todos aqueles que cometeram pecado, ou melhor, a partir de Adão e Eva cometeram pecado, todos sofreriam o resultado do pecado. Como diz Romanos capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos porque todos pecaram. Toda a descendência precisaria do resgate, precisaria do descendente. Então, nesse texto, após a transgressão, após o erro cometido, Deus evidencia a sua missão.
ele enviaria o Messias, enviaria o descendente, enviaria Jesus Cristo que salvaria. Este definitivamente esmagaria a cabeça da serpente. E aqui, fazendo alusão direta ao inimigo de Deus, Satanás, que um dia definitivamente será destruído. Ele pisaria a cabeça, mas ele traria sobre si marcas desta luta para mostrar para o universo, em todas as épocas, que a salvação veio através de Jesus Cristo. Marcas nas suas mãos, marcas nos seus pés, como resultado de enfrentar o mal, de enfrentar o pecado, mas prover para o ser humano a salvação. Fica claro isso para você? Quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê isso, foi o que Jesus fez. A gente vai entrar aí, daqui um pouquinho, né, nesta celebração, que é a celebração da Páscoa, que resgata o sacrifício, a morte de Jesus Cristo. É o ato, a sua missão para salvar. E aqui o Senhor está evidenciando, apresentando, em meio àquele momento de juízo, aquele momento de erro cometido, é feita a promessa de um Redentor, porque a misericórdia do Senhor é que está estendida aqui. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Todo o ambiente físico, social, relacionamentos, foi rompido, foi afetado por causa do pecado. Mas quando se aceita o Redentor, quando a missão de Jesus se cumpre na minha vida e eu aceito o sacrifício de Jesus, ele começa a restabelecer e a mudar tudo aquilo que foi afetado. Vamos ver resultados, ampliar um pouquinho esses resultados do pecado. E Adão disse: visto que atendesse à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vejam só o trabalho aqui, a busca pela sua própria subsistência. Deus iria prover, mas antes Deus era o suficiente. Deus lhe dava todas as coisas. Agora, através da fadiga, ele vai buscar. Outra consequência que o pecado trouxe, que o erro trouxe, ela produzirá também cardos e abrolhos, a própria natureza, a própria terra. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Por um tempo, a eternidade deixaria de ser uma realidade. Aquele momento de interrupção da morte, do lapso. O homem que deveria viver condicionalmente imortal, agora teria que passar por esta angústia, a perda do companheirismo, a morte intrusa. Mas lembra, diante de todas essas consequências e todos esses resultados negativos, o Senhor está cumprindo a sua missão, apresentando a Jesus Cristo como o Salvador. O pecado trouxe consequências que nos afetam no aspecto físico, emocional e social. E porque também acrescentamos aqui nossa espiritualidade, porque nós somos um só, mas fisicamente sofremos, emocionalmente sofremos e os nossos relacionamentos são afetados. Mas lembra? O Senhor apresenta o Redentor. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O Senhor proveu, através da morte do cordeirinho, através do vestir Adão e Eva, de cobri-los definitivamente, cobri-los não só da vergonha da nudez, mas cobri-los da culpa do pecado com as vestimentas de pele. O Senhor está cumprindo a sua missão. Deixa eu te perguntar, o que o Senhor precisa cobrir na sua vida? Não o cobrir de velar,
mas o cobrir de não sinta culpa por isso. O cobrir de transformar o que o Senhor precisa fazer. Tem alguma coisa aí na sua história, tem algum erro cometido, tem alguma culpa carregada que o Senhor precisa libertar. Lembra, esta é a missão de Deus. Cobrir-nos definitivamente daquilo que nos traz o peso do sofrimento. E o Senhor deseja fazer. E a promessa está aqui em Gênesis capítulo 3, verso 21. Mesmo após o pecado, o Senhor está disposto a suprir as nossas necessidades. Ele jamais nos abandonará. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor está preocupado com aquilo que acontece com você? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor precisava limitar para salvar. A misericórdia divina não poderia permitir que o ser humano vivesse para sempre em sua condição pecaminosa. Não é esse o desejo de Deus. Não tem lógica, não faz sentido. E se a gente olhar numa esfera maior, não faz sentido viver, morrer e perpetuar isso num processo que parece interminável. A lógica da existência se dá na provisão e na libertação que nós encontramos em Jesus Cristo. A lógica se encontra naquilo que o Senhor prometeu, que o Messias viria e definitivamente um dia daria um basta para todo o pecado que existe neste mundo. Eu não sei se isso faz sentido para você ou não, mas gostaria que você refletisse sobre isso. Diante das notícias, das atrocidades deste mundo, Deus diz: vai chegar o momento de cessar tudo isso. A partir de Gênesis 3, toda a narrativa bíblica gira em torno da missão de Deus para resgatar os seus filhos. E Deus vai provendo ao longo da história isso. A gente vai aprofundar. A missão de Noé de construir uma arca para salvar pessoas do dilúvio. Se você abrir a sua Bíblia, a gente tem em Gênesis, a gente tem no capítulo 4 a queda, ou a morte de Caim e Abel e como aqui isso contamina a terra, e a partir do capítulo 6, a corrupção do gênero humano, mas Deus provendo a solução, porque sempre onde há o crescimento do mal e do pecado, Deus tem uma missão, Deus envia formas para salvar. Capítulo 6, versos 5 e 6, retrata esse quadro. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Isso trouxe tristeza para o Senhor, angústia, vendo que o coração do homem era continuamente mal. E eu vou dizer para você, isso é muito claro quando nós começamos a perceber as notícias, os lugares, não importa onde sejam de primeiro mundo, como nós definimos às vezes as questões culturais, seja de primeiro mundo ou de um país subdesenvolvido. O mal permeia toda a terra, o egoísmo, e não há lugar seguro. E você, diante disso, a gente tem um retrato do cenário do período antediluviano. Nós temos o mesmo cenário. E Deus vai prover uma solução ali, porque essa é a sua missão, como Deus vai prover uma solução definitiva hoje. Porque este é o objetivo que Deus tem. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, homem, animal, répteis, aves dos céus, porque me arrependo, sinto tristeza de os haver feito.
Verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. A gente vê ao longo de toda a descrição da narrativa bíblica no Antigo Testamento, que mesmo diante do abandono, da descrença, da multiplicação do mal, Deus sempre preserva aquele que faz a sua vontade. E Deus preserva aquele que faz a sua vontade, aquele que anda com Ele, para que esse apresente a missão de Deus, que é salvar. Quando a gente vê na descrição da narrativa bíblica o mal, junto com essa descrição vem a provisão. Porque a provisão é a missão de Deus. Deus quer solucionar, Deus quer prover aquilo que está faltando. A missão ocorre por meio de quem tem o seu coração alinhado com o coração de Deus, e a gente vê inúmeras descrições. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. 3 vezes nós temos a expressão que estava corrompida, que havia fugido do que era o seu original. 3 vezes todo ser vivente havia mudado aquele ambiente. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Porque eu estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Essa é uma pequena e rápida descrição, porque a construção da arca é a revelação de que Deus estava provendo a solução, de que Deus estava mostrando que a sua missão é salvar. A construção da arca e o compromisso que Deus faz com Noé é a aliança que Ele está fazendo com o seu povo para salvar. A aliança é essa que foi apresentada quando o homem errou lá em Gênesis 3,15. Eu vou prover um libertador. Eu vou prover a solução para os problemas desse mundo. Este é o objetivo do Senhor. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. A missão é de Deus. Porém, Ele nos convida para participar dela, pois deseja atuar em nós e através de nós. Esse convite o Senhor fez para Noé, dentro da descrição bíblica. Eu não sei se você está lendo esse texto ou está ouvindo pela primeira vez, ou você já ouviu essa história. Então não é uma história de destruição. O dilúvio, como nós apresentamos na temporada A Origem de Tudo, é uma catástrofe apresentada em mais de 200 culturas. Isso está muito claro. Não é uma notícia de destruição. A construção da arca era uma notícia de salvação, porque esta é a missão de Deus. Tenha um olhar assim para a Bíblia. Tenha um olhar para as histórias bíblicas. Quando há uma descrição de uma coisa ruim, veja se Deus não está provendo uma forma de solucionar. Quando a gente anuncia aqui na Novo Tempo que nós acreditamos que Jesus vai voltar, não é uma notícia para amedrontar, uma notícia de destruição. Esta é uma notícia de salvação, porque esta é a descrição. E o Senhor convida a mim e a você. Você deseja andar com Deus e, assim como Noé, ser um instrumento de salvação para as pessoas? Você deseja? Eu quero falar para você hoje
que talvez já conheça esta mensagem. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com o próximo? Como ele é? E como consequência disso, como você se vê envolvido em contar para as pessoas a respeito de um lugar, de uma terra, de uma solução que não vem do ser humano, não é uma invenção humana, mas vem de Deus. Você tem compartilhado isso que você acredita? Se eu estou falando para você que acredita, você tem dito para as pessoas que o mal não existirá para sempre? Você tem dito para as pessoas que não importa a situação que elas estejam vivendo, Deus é capaz de reverter? Você tem dito para as pessoas que perderam um querido que esse não é o fim? Que o Senhor prometeu que aqueles que acreditaram nele vão levantar da sepultura e terão a vida eterna? Você tem compartilhado com as pessoas esta boa notícia? A boa notícia de que Jesus vai voltar e o sofrimento vai acabar? Essa foi a vida de Noé. Essa foi a sua pregação. Estamos falando de um período antediluviano, porém de muito mais tempo de vida. 120 anos de pregação, de anúncio, incansável. Esses dias alguém me perguntou assim: há quanto tempo você fala sobre a volta de Jesus? Desde que me conheço por gente e como pastor, vou completar 30 anos de pregação. E você continua acreditando? Eu falei, não há outra razão para a lógica da minha vida se eu não crer na promessa do descendente, da vinda do Messias. Você deseja ser usado para compartilhar isso? Você deseja aprender sobre isso, para compartilhar isso? Eu quero te convidar. Eu quero orar agora para que o Senhor nos use, apesar das nossas limitações, para a gente anunciar que Jesus é a grande solução para os problemas desse mundo. Essa é a minha e a sua missão. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ao longo da Bíblia o Senhor sempre proveu alguém para te representar e para anunciar que o Senhor viria, que o Senhor vai voltar. Hoje nós nos rendemos a Ti porque queremos ser instrumento em Tuas mãos. Usa-nos, mas faz-nos sentir, faz-nos conhecer quem é o Senhor, para a gente anunciar verdadeiramente o Senhor, o Redentor. Eu suplico, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos, essa semana, crescendo, desenvolvendo nossa espiritualidade. E agora, o desenvolver da espiritualidade envolvidos em falar do amor de Jesus. Eu desejo para você um bom final de semana e a gente se encontra na segunda. Um abraço.